Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos ver em Vygotsky a mediação simbólica. O que é a mediação simbólica? E a importância, para o processo ensino e aprendizagem. Qual a importância que tem então o conceito de mediação simbólica para a prática pedagógica? Vamos ver aqui, começar pelo um poema, o poema da sombra. Se perdem gestos, cartas de amor, malas, parentes. Se perdem vozes, cidades, países, amigos, romances perdidos, objetos perdidos, histórias se perdem. Se perde o que fomos e o que queríamos ser. Se perde o momento, mas não existe perda, existe movimento. Bruna Lombardi, no filme O Signo da Cidade. A partir deste poema, o que podemos identificar com o nosso tema, que é mediação simbólica? Então fica para nós esta pergunta que vamos tentar responder ou refletir durante a aula. Então, para Vygotsky, a relação do homem com o mundo é mediada, não é direta. A mediação ocorre por instrumentos, natureza concreta, e por signos, a natureza simbólica. Os instrumentos físicos são elementos externos ao indivíduo. Instrumentos físicos são concretos, como, por exemplo, machado, faca, mesa, toalha, cadeira. E os instrumentos simbólicos, cultura, valores, crenças, costumes, tradições, conhecimentos, são desenvolvidos por gerações precedentes e que são passadas para gerações que vêm, em seguida. Os signos são instrumentos psicológicos, orientados para o próprio sujeito. Dirige-se ao controle de ações psicológicas do indivíduo ou de outras pessoas. Os signos são uma mediação simbólica, ou seja, a mediação não é concreta entre o homem e o mundo. Os signos representam objetos, eventos, situações. Na mediação, Vygotsky definiu os instrumentos físicos e instrumentos psicológicos. As funções psicológicas superiores: memória, consciência, percepção, atenção, fala, pensamento, vontade, formação de conceitos e de emoções. Os instrumentos físicos serviriam de condutores de influência intelectual humana para alcance de determinado objetivo de uma atividade possuindo orientação externa. Por exemplo, o machado, que foi um instrumento feito pelo homem. Ele é para um trabalho braçal, mas ele, como instrumento, foi fruto de um trabalho intelectual. Instrumentos psicológicos: o uso de signos e invenções como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico. Lembrar, comparar coisas, relatar, escolher, são semelhantes ao uso de instrumento, só que agora no campo psicológico. A aprendizagem é mediada. A aprendizagem é mediada por uma relação direta, sentida pela dor de colocar o dedo na chama da vela, por exemplo, ou a aprendizagem é mediada pela informação da experiência do outro. Eu posso não colocar o meu dedo na chama da vela e eu sei que a chama queima o meu dedo e eu sinto dor. A experiência do outro me foi suficiente para saber. Ou eu
não passo pela mediação do outro e vou diretamente, coloco meu dedo na chama da vela. Então, eu aprendo diretamente. Então, nesse caso, que é concreto, há essas duas situações, mas há a aprendizagem que ela precisa ser mediada. No caso, as duas são mediadas, né? Porque a vela é uma mediação por sentimento da dor. Os objetos externos no mundo são postos para dentro dos indivíduos. Há uma representação mental dos objetos internalizados. É preciso aprender para tornar possível a representação dos objetos externos no mundo dentro da cabeça de cada homem. Então, tudo que existe fora do homem, ele está dentro do homem como representação mental. Como já falamos em outras aulas, podemos falar de qualquer objeto e não precisamos mostrar para você o objeto que eu estou falando, porque você já tem a representação mental deste objeto dentro de você. O uso de marcas externas vai se transformar em processos internos de mediação. Ao longo do desenvolvimento, o indivíduo deixa de necessitar marcas externas e passa a utilizar signos internos, isto é, representações mentais que substituem os objetos do mundo real. Ele faz relações mentais na ausência das próprias coisas, imagina, faz planos e tem intenções. As funções psicológicas superiores do ser humano envolvem o controle consciente do pensamento e a ação é intencional. O ser humano tem capacidade de pensar em objetos ausentes, imaginar eventos nunca vividos e planejar ações. Então, essas são ações exclusivas do ser humano. As representações mentais da realidade exterior são os principais mediadores a serem considerados na relação ser humano-mundo. Os signos passam a ser compartilhados por um conjunto dos membros de um determinado grupo social, permitindo a comunicação entre os indivíduos e aprimorando a interação social. Mas essa atividade precisa ser aprendida, e aprender significa que esses objetos já estão internalizados. Você já tem essa representação mental destas ações ou desses objetos. O signo é uma marca externa que auxilia nas tarefas que exigem memória e atenção. A mediação é um processo essencial para tornar possível atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo. Por possuírem funções psicológicas mais sofisticadas, os processos mediados vão sendo construídos ao longo do desenvolvimento. É a partir de sua experiência com o mundo objetivo e do contato com as formas culturalmente determinadas de organização do real, com signos fornecidos pela cultura, que os indivíduos vão construir seu sistema de signos, o qual consistirá numa espécie de código para a decifração do mundo. A linguagem é o sistema simbólico, base de todos os grupos humanos e, portanto, socialmente compartilhado. É o grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve, que lhe fornece formas de perceber e organizar o real, as quais vão substituir os instrumentos psicológicos que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo. Então, quando fala em linguagem, pensar na linguagem verbal, a palavra, né? A palavra, ela é simbólica, né? Então, escrever a palavra caneta é simbólica, porque ela é uma representação de um objeto concreto que é a caneta mesmo, o objeto caneta. Então, quando eu tenho esse objeto já representado em minha mente, né? Então eu tenho, e quando eu falo caneta, já é um signo simbólico, né? Já é uma mediação aí simbólica, porque não preciso fazer uso da caneta, né? Eu posso escrever sobre a caneta
Então, já estou entrando dentro do signo simbólico. O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, consciência do sujeito e da humanidade, resultam de um processo sócio-histórico. A mediação é uma forma de se aproximar do mundo objetivo e subjetivo. É pela mediação que se explicam as determinações que constituem os objetos, por meio da história da espécie, filogênese, da história do grupo, sociogênese, e da espécie humana, ontogênese, e a história singular dos processos e experiências vividas por cada indivíduo, microgênese. Nós tratamos desses planos psicológicos na videoaula sobre intervenção pedagógica, onde nós somos, como sujeitos, somos determinados pela filogênese, pela ontogênese, pela sociogênese, e no caso a microgênese é onde nós podemos atuar, onde nós não somos determinados. Podemos fazer nossas escolhas, as nossas opções, a partir do que vamos aprendendo do mundo exterior, na nossa interação com a cultura. E onde a possibilidade de desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, a autonomia intelectual. É na mediação que se compreende como o homem, membro da espécie humana, só se torna humano nas relações sociais que mantém com outros homens e com a cultura. Ou seja, a humanização do homem, ela só é possível pela educação. Daí, educação, compreendendo aqui a cultura, o grupo social, a sociedade. Então, para Vygotsky, é a minha relação com o mundo exterior que eu vou internalizando e que vai formando a construção do meu pensamento sobre essa interação com o mundo exterior. E por isso que nós já falamos na primeira aula, o homem é o único em ter a consciência, é o único a ter o pensamento abstrato, mas ele não nasceu sabendo, ele precisa aprender. João de Barro, a abelha, a aranha já nasceram sabendo. Eles já sabem fazer, João de Barro já sabe fazer sua casa, a abelha sabe fazer o mel, a aranha sabe fazer a teia, ela já nasceu sabendo. O ser humano, ele tem a inteligência abstrata, mas ele precisa aprender para desenvolver a sua inteligência abstrata. E é isso que caracteriza o homem. O homem, ele precisa de se desenvolver, caminhar para a inteligência abstrata. Aí está a sua humanização. E dentro do contexto escolar, na sala de aula, quem faz o papel da mediação entre os alunos e o conteúdo é o professor. Então, o professor é uma figura de mediação. Então, ele é que faz essa mediação entre o que o aluno já aprendeu, o que ele precisa aprender, e do conhecimento. Então, ele é uma figura que está ali para fazer uma mediação entre o conhecimento e o processo de aprendizagem de cada um. Ou seja, ele é uma mediação da aprendizagem dentro da sala de aula, é feita pela figura do professor ou da professora. E lembrando ainda que em Vygotsky, a mediação não é só pelo professor, O professor tem um papel fundamental nessa mediação, mas os colegas também fazem esse papel de mediação e o conhecimento também, ele faz essa mediação. Então, a aprendizagem, ela é sempre mediada, por um signo, por um símbolo. E principalmente na escola, em que nós já estamos trabalhando com o conhecimento abstrato. Já não trabalhamos tanto com os materiais concretos. Nós já trabalhamos com ideias, escrevemos sobre ideias, planejamos, escrevemos histórias. Trabalhamos aí já no campo da abstração, mediado aí pelo símbolo, que faz a relação, então, com os objetos concretos que já aprendemos e estão representados na nossa mente. Era isso, então, que nós tínhamos para falar sobre
a importância da mediação no processo de aprendizagem, entendendo que o processo da aprendizagem é a internalização do mundo exterior. Então, o mundo exterior, ele passa para dentro de nós e se torna recursos de qual nós fazemos usos desses recursos que estão internalizados, que foram aprendidos, quando em determinadas situações, quando nós necessitamos em determinadas situações de imprevisibilidade, que sejam situações imprevisíveis ou situações já previsíveis. Obrigada a todos e até a próxima aula.